Será que o hospital pode processar o paciente ou algum familiar porque o plano de saúde resolveu não pagar a despesa no período da internação? Olha, isso tem sido cada vez mais comum e eu vou explicar essa questão agora para vocês. Me acompanhem. Olha, essa é uma situação bastante comum já do cotidiano dos escritórios de advocacia e, inclusive, é um dos temas que eu trato dentro do meu livro. Eu sou professor de Direito, advogado, e esse é um dos temas que eu trato dentro do meu livro, que é o Manual de Direito da Saúde Suplementar. Tem sido bastante comum que os hospitais entrem com ação judicial fazendo a cobrança das despesas. Basicamente, o que eles fazem é, alguns entram com ação contra o beneficiário, aquela pessoa que foi internada, e também entram com ação em face daquele que assinou o contrato, e aí quem assinou o contrato, em tese, estaria se responsabilizando pela despesa, e outras vezes o que faz o hospital é entrar com ação judicial só contra aqueles que fizeram aí a assinatura desse contrato. O fato é, aquela pessoa que estava internada ali por um plano de saúde dentro da rede credenciada da operadora, ela tem direito de ter o tratamento dela custeado integralmente. A lei dos planos de saúde, eu digo isso no livro, né, com muito mais profundidade, eu sempre explico o seguinte: a lei dos planos de saúde não permite o fracionamento de doenças, tampouco o fracionamento de tratamentos. O tratamento deve ser ofertado de maneira integral para o beneficiário, sem que a operadora de saúde possa, por exemplo, dizer que esse material especificamente ela não tem cobertura ou que aquele exame ela não vai cobrir porque não está no rol de procedimentos. O que importa efetivamente é lastro técnico-científico. É a gente conseguir demonstrar que aquele exame era importante para você, que aquele material era essencial para o seu caso clínico, que fazer aquele tratamento daquela forma era muito importante. E aí a gente vê no cotidiano que os hospitais entram com ação judicial cobrando valores que variam entre 5 mil a 1 milhão de reais ou até mais do que isso. Isso a gente costuma ver na prática, esse tipo de questão. Se o hospital fez isso, ou se ele fizer isso, qual deve ser a atitude do advogado? Essa é uma das questões que eu sempre trato no livro, que é, basicamente, fazer a defesa do beneficiário e chamar o plano de saúde para se responsabilizar por essa despesa. Ideal teria sido não chegar nesse momento. Ideal teria sido agir preventivamente a fim de fazer com que a operadora de plano de saúde pagasse essa despesa sem que o hospital tivesse processado. Mas isso já aconteceu. Isso é absolutamente comum acontecer. O que deve ser feito agora é a defesa desse paciente, questionando aí essa forma de atuação do hospital, questionando, por exemplo, muitas vezes por que o beneficiário não foi avisado, questionando por que foi glosado a conta, porque a gente já viu caso até em que, por erro do hospital, ele estava cobrando da operadora e do paciente. Isso acontece e a gente já viu isso acontecer mais de uma vez no exercício do cotidiano da advocacia. Mas a gente vai ter que entender esse tipo de caso e aí fazer a defesa do beneficiário e chamar o hospital, o plano de saúde para se responsabilizar por essa despesa. Como que a gente chama essa busca da responsabilização do plano de saúde? Olha, tem muitos alunos aqui que me acompanham, então eu vou dizer o seguinte: a gente chama isso de denunciação à lide. Denunciação à lide. Esse é o nome técnico em que a gente usa para trazer o plano de saúde para dentro de um processo judicial movido pelo hospital. Era interessante ter agido antes, numa ação judicial antes, fazendo com que o plano de saúde se responsabilizasse por pagar aquela despesa. Por quê? Porque assim você não teria agora a dor de cabeça de ser réu dentro de um processo. Mas isso já aconteceu. Assim, tem caminhos para buscar resolver isso. O que precisa ser feito, então, é a defesa técnica e, mais do que isso, fazer essa denunciação à lide, a fim de que o plano de saúde integre essa ação judicial e se responsabilize por todas as despesas. O juiz vai ter que decidir se ele vai permitir ou não que o plano de saúde venha nessa denunciação à lide e se responsabilize por essas despesas. Se o juiz disser sim, eu vou chamar o plano de saúde, como tem sido mais constante, ótimo, perfeito, tudo vai ser discutido dentro de uma única ação judicial. Mas tem juiz danado que às vezes vai falar que não, que essa aqui é uma ação do hospital contra o paciente e que problema ali vai ser resolvido aqui, que mova-se outra ação depois. Esse é o tipo de postura que eu nunca consigo compreender de um juiz. Mas
existem essas pessoas dentro do Poder Judiciário e aí o advogado vai ter que agir de uma maneira ainda mais rápida, eficiente e técnica, buscando fazer a responsabilização do plano de saúde em uma ação própria. Vai ter que mover então uma ação própria. O fato é, existem caminhos para que você busque aí essa responsabilização da operadora de saúde pagando as despesas hospitalares. Por isso, se algo nesse sentido está acontecendo com você, fale com um profissional experiente e especialista a fim de buscar resolver sua questão. É extremamente importante nessa hora que, se você está sendo cobrado e ainda não tem uma ação judicial contra você, você vai buscar então entender o extrato da conta hospitalar, quais são as despesas que estão sendo cobradas de você. Isso é extremamente importante. Ah, mas como é que eu vou conseguir isso? É só pedir no hospital que eles mandam. Eu quero o extrato das despesas, o que está sendo cobrado de mim. Por que eu estou devendo aqui X mil reais? Eles mandam isso. E depois, se for possível, você vai buscar conseguir um relatório médico que justifique essas despesas todas. Olha, foi necessário esse exame por X motivo, porque tinha uma suspeita de hipótese diagnóstica X. Foi necessário esse material ou essa cirurgia pela particularidade tal. Se você tiver contato com o médico, eu sugeriria que você também pedisse a ele esse relatório médico, a fim de ajudar a gente a conseguir, então, fazer, o advogado a fazer aí essa reversão da despesa hospitalar para a sua operadora de plano de saúde, porque lá no artigo 12 da lei tem lá tudo aquilo que a operadora de saúde deve pagar, por exemplo, quando o beneficiário estiver internado. E ali é amplo ali, porque ali vai falar de material, exame, as despesas hospitalares todas, enfim, ali tem um amplo espectro de cobertura que deve ser sempre integral e nunca ser fracionada. Na dúvida, você vai procurar um advogado especialista em direito da saúde e com uma imensa felicidade de dizer que eu dou aula em inúmeras pós-graduações em todo o Brasil e eu tenho, como eu te disse, um livro publicado tratando, dentre outros temas desse, e existem hoje dezenas de profissionais muitíssimo qualificados em todo o país, prontos a poder, por exemplo, acolher uma ação como essa e a fazer, então, uma defesa técnica dentro de uma ação judicial assim. Portanto, converse sempre com um profissional especialista e experiente nesse tipo de ação judicial e tenho certeza aí que esses alunos todos que eu tenho em todo o Brasil também seriam muitíssimo capazes de ajudar você e de fazer aí então essa busca pela responsabilização da operadora de saúde perante ao seu direito. Eu espero ter sido útil com vocês. Qualquer dúvida, deixa aqui. Para mim é sempre um grande prazer poder interagir. Muito obrigado e até o próximo vídeo.